Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, e vamos de Estados Unidos de novo, né? Estados Unidos, espaços urbanos. Para isso a gente começa falando sobre alguns dados da população norte-americana. Primeiro aqui, número de habitantes. O livro traz um número por volta de 333 milhões de habitantes, mais ou menos 350 por aí, tá bom? Com uma expectativa média, o americano ele vive cerca de 80 anos, tá? A população 83% urbana, tá? Número de filhos por mulher 1,87, 2 filhos por mulheres, mais ou menos, e um crescimento de quase 1 ao ano, tá bom? Beleza. Fala aqui também sobre a população latina e a população árabe, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, muita gente foi para os Estados Unidos. Isso já era um problema que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui, tá bom? População brasileira, por exemplo, 1,3 milhões de cidadãos, eu aqui, né? Cidadãos brasileiros, tá bom? Em território norte-americano. Só que muita gente entra lá ilegalmente, tá bom? Esse é o problema que a gente ouve falar várias vezes na televisão aí. E isso gera também, por que isso acaba gerando um problema? Primeiro, aumenta o tamanho da periferia, tá? Segundo, é uma coisa ilegal. E também, em especial, tem o índice de criminalidade e o narcotráfico que prejudica bastante. Outro fator que nós temos aqui, é como está falando no título, latina e árabe. Também nós temos a população árabe, que chega a bater aí 6 milhões, tá, de habitantes. Galera lá do Oriente Médio, nos Estados Unidos, tá bom? E aí gera um problema, segregação e preconceito, tá? Além da miscigenação, da mistura de povos, nós temos também esse problema da segregação. Então, obviamente, pessoas de outros lugares vão sofrer preconceito, como por exemplo, o japonês. O povo japonês, o povo asiático, sofreu muito. Imagina o chinês hoje em dia, né? Como é que não vai sofrer? Mas o povo japonês sofreu muito na Segunda Guerra, porque os japoneses fizeram um ataque em Pearl Harbor, tá? E aí a guerra foi Estados Unidos e Japão, a Guerra do Pacífico. Os japoneses tinham seus direitos, né? Estavam observados, acabaram sofrendo muito preconceito. Segunda Guerra teve esse caso. Nós temos, por exemplo, o caso hoje, mexicanos devem sofrer preconceito. Os muçulmanos, com certeza, depois do ataque terrorista que teve no dia 11 de setembro. E os negros sofrem preconceito desde o período da escravidão, tá? Aqui cita, por exemplo, o movimento Black Panthers, né? As Panteras Negras, fala de Malcolm X, falam X, né? Falam de Martin Luther King. Com certeza as próximas edições de livros vão vir falando sobre o Black Lives Matter, né? Coisa bonita em inglês, né? Vidas negras importam. O movimento que está acontecendo agora, isso vai ser falado nos próximos livros como movimentos sociais. Esse aqui é um grande movimento mesmo, porque movimentou o mundo de verdade, tá bom? Então é importante a gente falar sobre isso aqui, para a gente entrar na parte urbana dos Estados Unidos, porque esses são problemas da cidade, são problemas urbanos, problemas sociais, são problemas principalmente da cidade. Ainda mais num país que 83% da população vive em cidades, tá bom? E aqui nós temos os sistemas, né, dos Estados Unidos de realocação assim, dessa galera da cidade. Bom, os guetos. O que são os guetos? Isso aqui é uma pergunta, então preste atenção nisso aqui. Os guetos, eles são formados por etnias, tá? Então tem o gueto da galera afro, tem o gueto da galera europeia, tem o gueto da galera asiática, judia, asiático de novo, não, que eu tô lendo aqui. Então, essa galera é formada em guetos, grupos, tá bom? Temos os subúrbios, que são regiões isoladas, mas pra galera de classe média, tá? Os subúrbios é mais também pra galera branca, tá bom? Então o branco que é de classe média, ele vai para a área de subúrbio aqui. E nós temos as periferias, aí sim é destinada à população pobre, tá? Aí, ó, não importa a sua cor, vai pela questão principalmente de imigrantes de nações mais pobres que vão para lá e não se dão bem. Isso é uma problemática muito grande, porque quando a gente fala aqui em cima desse preconceito, tá? Não é à toa, tá? É porque o camarada vai achando que vai ganhar a vida. Quando chega lá, cai do beiçudo e aí ele vai frequentar essas áreas, ele vai ficar na periferia, ele vai ser segregado da sociedade. Beleza? Bom, e agora nós vamos aqui
ao 2.1, as megalópolis norte-americanas, né? Megalópolis é um conceito de grandes cidades conurbadas, tá bom? Então nós temos aqui, primeiro, o acelerado crescimento urbano permitiu que a dinâmica estrutural da cidade se conurbasse, se juntassem, tá? Era muito acelerado. Então, quando a gente estuda, fala aqui, quando se estudam os cinturões, isso aí fica mais claro pra gente, tá? Com o passar do tempo e o aumento da integração econômica dos Estados Unidos, as megalópolis começaram, as metrópoles, aliás, se conurbaram e viraram megalópolis. Uma metrópole é uma grande cidade, muito influente. Quando duas se juntam, formam-se uma megalópole. Está acontecendo isso com Rio de Janeiro e São Paulo, uma grande megalópole, porque são duas metrópoles se juntando. Nos Estados Unidos, ó, já rola há muito tempo. E aqui nós temos algumas delas. Nós temos a Boswell, que é a mais conhecida, tá? É a primeira e a mais influente, tá? Abriga centros financeiros e tudo mais. E ela possui esse nome porque ela vai desde Boston, tá? Até Washington DC, passando pela Filadélfia, New York e tudo mais. Temos a Sheepit, tá? Que agrega as metrópoles de Chicago e Pittsburgh. Sheepit, bonitinho, né? Também tem Toronto e Cleveland. Boa, show de bola. Cleveland Cavaliers, essa galera que gosta de basquete aí. Tem a Sansan, fofinha, né? Os San da vida aí, tudo São Francisco, Los Angeles, não é San, mas tem anjo, então tudo bem. San Diego e a mexicana Tijuana também entra nesse pagode aí das megalópolis, que são grandes metrópoles que se juntam. Beleza? Cidades mortas, e aí que temos o famoso caso de Detroit, tá bom? Como a gente falou anteriormente, né, as crises elas afetam os países e os Estados Unidos foi afetado também, tá bom? E aí gera um problema estrutural, provocando a falência até mesmo de cidades, foi o que aconteceu com Detroit, tá? Então aqui, ó, com a crise de 2008, agora, um pouco mais recente, muitas fábricas faliram, a população ficou desempregada, os imóveis foram abandonados, tá? E mais de 30% da população de Detroit estava abaixo da pobreza. Então aí a galera fez o quê? Várias partes das cidades haviam sido queimadas, depredadas, saqueadas, e aí ganhou o status de cidade falida, cidade fantasma, né? Assim que é conhecida Detroit hoje em dia. E aí, o livro fala sobre um procedimento muito antigo, tá? Mas que é relembrado até hoje. Tem uma mensagem